O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Unitintas apresenta Sociedade em Questão, na Fonte TV. Olá, boa noite. Começamos mais um Sociedade em Questão. Seja bem-vindo. Hoje, segunda-feira, dia 7 de abril de 2014. Você é o nosso convidado a participar do programa de hoje. E eu começo o programa de hoje fazendo uma pergunta para você. Se tivéssemos condições de comprar um aparelho que apitasse toda vez que uma mentira fosse falada, você teria coragem de comprar e usá-lo? Pois é, se for para saber quem mente para nós, tenho certeza que diríamos que sim. Mas como pode detectar nossas próprias mentiras? Pensamos duas vezes, não é mesmo? Esse é o nosso assunto de hoje, mentira. Quais as consequências da mentira na nossa vida, na sociedade? Essas são algumas das questões que vamos tratar no Sociedade em Questão de hoje e eu te convido a participar pelo telefone 3254-1078. O Sociedade em Questão desta segunda-feira já está no ar. Sociedade em Questão. Apoio Cultural. Unitintas, pintando as cores da sua vida. Voltamos com Sociedade em Questão, que hoje vai falar sobre a mentira. Segundo o dicionário Michaelis, mentira é o nome dado às afirmações ou negações falsas. É proferir como verdadeiro o que é falso. A mentira faz parte da experiência de todos os seres humanos. Em uma grande parte das vezes, somos vítimas delas e nas situações cotidianas. Em alguns momentos, somos protagonistas da mentira, que muitas vezes pode ser destrutiva. Mas o que a mentira pode causar na vida de uma família, em um relacionamento? Eu vou mais longe, na sociedade. Será que ela pode ser considerada um mal da atualidade? Para conversar e discutir agora com o psicólogo Renner Cândido Reis. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Obrigado. Está conosco também para enriquecer esse debate o sociólogo, filósofo e professor da UFG, Nildon Viana. Professor, seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Boa noite, eu agradeço. E também, para nos ajudar a debater sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui nos estudos do Sociedade em Questão o teólogo Gilcemar Brandão, não é isso? Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Amém. Obrigado. Eu vou começar perguntando para o senhor, então, pastor, o que é a mentira? Como a gente pode classificar, então, a mentira? A mentira, ela vem do ser humano, ao ser humano ainda que não conheceu a Cristo, né? Porque quem não conheceu a Cristo, ele ainda faz parte de outro tipo de pai. Vem da herança de pai espiritual. Então, quem não conhece a Cristo, ele tem outro tipo de pai. Aí ele tem que ser mentiroso para usurpar aquilo que ele não possui de outra pessoa. Você concorda? Ligue e participe pelo telefone 3254-1078. Então, vou começar então voltando essa questão para o senhor, doutor Renner, essa questão da mentira, como a gente pode classificar então a mentira? Pela análise da psicologia, né? O pastor fez uma análise religiosa. A psicologia vê a mentira como uma necessidade que o indivíduo tem para poder se situar melhor dentro da sociedade, né? Para evitar alguns constrangimentos, evitar algumas situações constrangedoras, as pessoas acabam ao longo do dia mentindo, né? Veja bem que, por exemplo, se a esposa pergunta para o marido no vestido, eu estou bem, né? O marido, às vezes, ele mente, né, para poder deixar aquela situação um pouco mais cômoda. Mesmo não concordando. Mesmo não concordando, mas para evitar brigas, constrangimentos, ou até mesmo, né, que a esposa reclame aí, ele insiste, então, em mentir. Isso, para não magoá-la, né, para deixar ela um pouco mais alegre, né?
E outra coisa também, a mentira, a pessoa te conta ao longo do dia, fala, e aí, tudo bem? Você fala, não, tudo bem e tal. Às vezes não está bem, mas você fala, não, está tudo bem. Então, assim, essas são algumas situações em que você utiliza da mentira para poder viver socialmente melhor, né? Mas também há outros tipos que a gente vai falar ao longo do programa. Com certeza. Professor, a mentira na atualidade, né, falando dos dias de hoje, está mais comum, as pessoas às vezes nem sentem que estão mentindo, não é isso mesmo? Bom, a mentira, né, ela é, como o René colocou aqui, um processo que está ligado a relações sociais. Então, nós, enquanto seres sociais, vivendo em determinadas relações sociais, né, nós somos constrangidos muitas vezes a mentir. Mas a mentira deve ser distinguida da falsidade, da consciência falsa, ilusória. Porque a pessoa, quando ela tem uma consciência ilusória, ela acredita naquilo que ela está dizendo. Agora, mentira é algo deliberado, intencional. Ou seja, a pessoa está dizendo algo que é falso, sabendo que é algo falso. Ao contrário da ilusão, que a pessoa não sabe disso. Ela pensa que está dizendo a verdade, apesar de não ser a verdade. Mas no outro caso, né, ele faz isso intencionalmente, deliberadamente, sabendo que se trata disso. Né? E nas relações sociais, nós estamos constrangidos, né, por vários motivos. Eu diria que nós podemos dizer que existem 4 grandes motivos para a mentira. Um é o constrangimento, né, feito por determinadas relações sociais, no qual os indivíduos acabam sendo constrangidos a mentir para evitar algum prejuízo, né, algo de ruim para si mesmo. E isso está desde a nossa socialização na infância. Você é criança, por exemplo. Se ela sabe que se fizer algo, vai ser castigada, e os pais perguntam se fez, ela vai mentir. Então ela está se protegendo. É por medo, né, e para não se ser prejudicada que ela faz isso. Uma outra razão da mentira, né, que também tem raiz social, é aquela mentira para conseguir vantagens. Ou seja, a pessoa mente sabendo que a mentira vai servir de alguma forma para ele se beneficiar. E tem as duas formas mais amenas, né, que são mais comuns, que são mais cotidianas, né, que é uma mentira civilizada, que é essa que o René colocou aqui, né, que é ser educado com a pessoa, né, não falar, por exemplo, que a roupa que ela está usando, que ela pergunta que é feia, etc. Tal. E também a altruísta, né, que é quando você mente para as pessoas se sentirem melhor, né, ou para ela não sofrer, etc. Então são duas formas mais amenas. Mas só que essas formas todas, né, estão ligadas às relações sociais. E nesse sentido, a nossa sociedade é uma sociedade fundada na mentira. Ou seja, a mentira está no nosso cotidiano. As pessoas são constrangidas a mentir o tempo todo. Então isso é algo bastante... Se nós compararmos com as sociedades indígenas, por exemplo, mentira praticamente não existe. Se você pega a sociedade feudal, escravista, a mentira é algo que ocorre em muito menos escala. Na nossa sociedade, né, devido a ser uma sociedade competitiva, fundada na competição, relações de poder, de exploração, dominação, nós acabamos sendo constrangidos a mentir para nos proteger, para não ser prejudicado, e muitas vezes, né? E outros que têm essa mentalidade competitiva, que quer ganhar vitória, sucesso, fama, riqueza, né, que faz parte da mentalidade da sociedade moderna, né, acabam mentindo para conseguir vantagens, para conseguir ascensão social, riqueza, poder, etc. E você tem o costume, então, de mentir, né, para se dar bem aí na sociedade, ou mesmo para não constranger, né, alguma pessoa? Ligue e participe pelo telefone 3254-1078. E eu vou perguntar, então, para o pastor. Pastor, muitas pessoas falam que não existe mentirinha e nem mentirona. Certo. Tudo é mentira. Tudo é mentira. Isso, segundo a Bíblia, está correto ou não? Correto, está correto. Porque a mentira era, biblicamente falando, nós podemos encontrar no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 4, que Satanás ele começou a mentir para os anjos que era uma coisa e não sendo. Então começou lá essa mentira. E essa mentira, com isso, ele trouxe até essa parte dos anjos com mentira, que lá fala cauda é mentira, engano. E trouxe com eles, oferecendo alguma coisa que eles não tinham. Não poderia ter, um poder, alguma coisa nesse sentido. Então a mentirinha não existe, mentirona. Então sempre é uma mentira. Tudo é uma mentira, Tudo é uma então mentira. não tem classificação. Não tem classificação. E Cristo, os telespectadores quiserem acompanhar na sua Bíblia, na sua casa, João 8:38, do 38 ao 49. Cristo ele debate com os fariseus, os saduceus, e falando que o ser humano ele é filho do diabo. Ele esclarece muito isso. Querer satisfazer o desejo do vosso pai, mentir.
mentir. Eles não tinham conhecido ele ainda, por isso que eles mentiam daquela forma. E porque o espírito da pessoa, nós moramos num corpo que tem um espírito. O espírito é que governa o corpo e a alma da pessoa. Então, é o espírito que tem mais força em tudo, porque o corpo ele é provisório, 70, 80, 120 anos no máximo. Mas o espírito que comanda essa alma. Essa alma precisa de ganhar dinheiro, trabalhar, precisa de alguma coisa. Então, como o sociólogo está falando aí, o doutor psicólogo, é uma decadência do corpo. Aí ele começa a enganar, mas é o espírito dele que está levando ele a fazer isso, dirigido por outro ser, né? E aí vem também aqui em Efésios, Lucas 1,35, Jesus, Maria, o anjo visitou Maria, né? E ele cobriu o Espírito Santo, então ele é filho do Espírito Santo, diferentemente, por isso que não pecou, não mentiu, então é totalmente diferente. Nós vamos atender uma participação. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Com quem eu falo? Marcão Publicidade de Goianira. Seja bem-vindo ao Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Eu acho que a mentira é do diabo. Mentira é que não tem o que fazer. Então você acha que as pessoas às vezes mentem, né? Porque não tem o conhecimento das consequências da mentira, é isso? Isso, eu acho que a pessoa que mente é porque não tem o que fazer. É igual o que eu questionei. A mentira faz parte das coisas ruins que acontecem, né? Então a pessoa que mente é porque não tem o que fazer. Mentira é do diabo. Obrigada pela sua participação, doutor Renner. O senhor concorda? A mentira às vezes vem de um impulso, muitas pessoas às vezes são impulsionadas a mentir ou já estão acostumadas? Como que a gente pode avaliar então o comportamento aí dessas pessoas? Então, o nascimento da mentira, ela vem na infância, né? Para a criança sair daquelas situações embaraçosas. Como bem disse aqui o professor. Isso. Então, aquelas situações embaraçosas. Então, a origem da mentira, ela vem aí, né? O próprio pai ou a própria mãe, ela vai ensinando, né, a criança a mentir, na medida, por exemplo, que ela ganha um presente e aí ela não mostra estar agradável com aquele presente. O pai, não, mostra que, sabe, esse presente foi bom, agradece a pessoa que... Então, quer dizer, já começa aí ensinando a criança a mentir, né? Também, quando ela tira uma nota ruim, desagradável, e isso causa um desconforto dentro de casa, e ela, para poder depois sair a evitar, a não levar a nota corretamente, a não mostrar a agenda no dia a dia, para poder estar evitando esse tipo de situação. Então, acaba sendo essa mentira uma coisa socialmente aceita, né? Chamada aí, a gente pode chamar essa mentira de mentira branca. Ela até tem esse nome aí, mentira branca, né? Que é uma mentira que não há muita maldade, né? Como o nosso colega sociólogo falou, existe aquelas mentiras maldosas, mentiras que tentam derrubar as outras pessoas, né? Que esse é um outro tipo de mentira que chega a ser até atingir o grau de patologia. Isso aí já é uma outra instância. Mas a mentira, ela nasce, né, na sociedade. Há pesquisas que indicam que a gente mente diariamente, né? Em média de 200 vezes ao dia. Essas mentirinhas, mesmo? Exatamente. As pequenas, aquelas que às vezes a gente nem sente. A contagem deu 200 por dia. Isso. Mais do que a gente imaginava, né, pastor? A pesquisa que indica que você mente 3 vezes a cada 10 minutos. Nossa. Essa mentira de... todas essas mentiras, né? Que você chega, tudo bem, você fala, tudo bem. Não é? Quer dizer, você está mentindo. Não é que roupa agradável. Você fala, mas você está tão bonita, você emagreceu. Né? E às vezes a pessoa não emagrece. Mas são mentiras brancas, né? A gente chamava de mentira branca. Nós temos uma outra participação. Olá, boa noite. Olá. Com quem eu falo? Ian. Seja bem-vindo, Jean, Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Não, eu não tenho pergunta não. Eu só queria concordar com o Sr. Renner. Você fala que está concordando em qual sentido? Que hoje em dia é muito fácil, é comum mentir?
É nesse sentido? É muito fácil mentir hoje em dia, porque, igual, eu já ouvi meu pai falar pra minha mãe que ela tava muito bonita e, tipo assim, eu não sei, estava... Ele estava mentindo e você sabia disso? Pois é. Obrigada pela sua participação. É isso mesmo, né, professor? Faz parte da sociedade, nós podemos dizer assim, a mentira, e começa de berço, como nós já falamos aqui, né? Os próprios pais já começam incentivando ou ensinando os filhos aí a mentir. Na verdade, no processo de socialização, como as pessoas são socializadas, né? E na socialização ele é socializado para viver em sociedade, né? Se tornar um ser social, mas também para se tornar um ser social nessa sociedade, com essas características que ela tem. Então, ela vai ver o que os pais estão fazendo, né? Os pais mentem bastante, então eles estão percebendo isso. E as crianças são bem atenciosas nessas questões, não é isso? Sim. E, inclusive, ver as contradições, né? Ao mesmo tempo que o pai pode falar, não se deve mentir, mas ao mesmo tempo ele percebe que o próprio pai que fala mentindo. Tá mentindo. Então, nesse sentido, ele vê que é uma mentira. Então, fica muito fácil, né? As crianças perceberem isso. E quando elas vão para a escola, com outras relações sociais de vizinhança, na sociedade, elas vão ver com os colegas mentindo, etc. Então, a mentira acaba se tornando algo, infelizmente, né? Generalizado na nossa sociedade. E por isso já vem, né, desde a infância, já é socializado para isso. E, obviamente, isso vai se reproduzindo, embora com formas diferentes, né? Como já foi explicado aqui, tem formas diferentes de mentiras, né? Agora, tem algumas que são extremamente prejudiciais, né, para os outros, etc. Essas que são as que são mais condenáveis, porque não só é uma mentira, e por si só ser mentira já é algo complicado, né? Também. Mas é uma mentira que tem um efeito em indivíduos e pessoas e grupos, né, que é bastante prejudicial. Nós temos uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Júnior Pinheiro, Parque das Nações, Aparecida. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Quero perguntar, assim, algumas curiosidades, né, que a gente escuta sobre a mentira. Primeiro, quero perguntar para o pessoal da mesa se a fofoca e a mentira caminham juntos. E segundo, essas histórias que a gente escuta, né, se você mentir, o nariz vai crescer, que a mentira tem perna curta, e perguntar para eles, você sabe por que dia 1º de abril foi instituído o dia da mentira, que passou agora. Quer saber qual que é a lenda que nós chegamos nisso. Obrigada pela sua participação. Eu vou deixar com o senhor, professor. Existe sim, né? Já foi até classificado no calendário, né, brasileiro como o 1º de abril, o dia da mentira. Inclusive, eu acho, não é pesquisa, mas é opinião própria, que muitas pessoas são levadas a mentir exatamente por conta dessa data. Sim, mas aí eu acho que é uma outra distinção, né? No início eu distingui, ilusão é uma coisa, mentira é outra coisa, né? Agora eu faria outra distinção, brincadeira é uma coisa, mentira é outra coisa. Por exemplo, se eu falo por brincadeira que tem um disco voador que pousou lá no meu quintal, obviamente eu estou brincando. Então eu estou contando algo que não é verdadeiro, é falso, mas o jeito que eu falo e o objetivo, a outra pessoa também vai saber que isso não é verdadeiro, é apenas para criar humor, etc. Então o 1º de abril, no fundo, é o dia da brincadeira, da mentira. Muito mais da brincadeira do que da mentira em si mesmo. Ninguém incentiva que no dia 1º de abril vão ficar contando mentiras aí sérias, né? E que todo mundo vai considerar isso, né? Então, na verdade, é um dia de brincar de mentir, muito mais que mentir mesmo, especificamente. Agora, doutor Renner, e o nariz cresce ou não cresce aí com a mentira? Isso é um mito, né? Como o doutor Sacioli falou aqui, são questões que a história vai colocando, né? E se você não se der conta, você acaba acreditando. Então, é uma mitologia, né? Essa questão do nariz histórico, né? Agora, pastor, voltando um pouquinho para o que a palavra de Deus fala, né? Pelo que a palavra ensina, pelo que a Bíblia nos ensina aí. Nós falamos muito sobre onde nasce essa mentira, né? Desde pequeno, os filhos, né, vivenciam com os pais, né? Os pais entrando em contradição. Meu filho não mente, mas ele sempre pega o pai com uma mentirinha. Como que a gente pode trabalhar, segundo a Bíblia, né, os pais na educação, na criação dos seus filhos, para que essa não seja uma realidade? Posso responder do telefone? Sim, pode ficar à vontade. Responder do telefone. O nascimento de Cristo
a data correta não é 25 de dezembro, porque o tempo da colheita lá é entre o mês de março e abril. Então Jesus poderia ter nascido entre o dia 25 e dia 5 de abril. Então, para esconder tudo uma questão religiosa, uma questão sagrada, poderia ser dia 1º de abril, o nascimento de Cristo, né, na Terra. E como o psicólogo falou ali, ó, que é uma questão, não é uma questão cultural, porque criança não tem cultura, criança está aprendendo ainda, né? Então volta mesmo. O exemplo dos pais. Não é dos pais também, porque ele já está mentindo sem precisar dos pais, voltando à mesma coisa que é espiritual, que ele mente com 2, 3 anos, 5 anos, continua mentindo. Então é a questão. E a questão, a cura está em 1 João capítulo 3, versículo 8. Que lá está escrito, muito bem escrito, o próprio Cristo falando, que só pode ser curado através dele. Tem que conhecer ele, o Espírito Santo tem que morar nessa pessoa. Tem que tirar aquele espírito do velho homem para habitar um novo espírito. Senão ele vai continuar mentindo. Vai continuar mentindo. Então é uma doença. Uma doença. Que precisa ser tratada? Tratada espiritualmente. Espiritualmente. Não menosprezando os trabalhos dos sociólogos, dos psicólogos que estão para ajudar. Porque toda profissão foi Deus que levantou as pessoas para ajudar o pastor, né, no trabalho das igrejas. Nós temos aí uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Carlos Sérgio. Não entendi. Com quem eu falo? Carlos Sérgio Ramos. Você fala de onde, Carlos? Meio do Vento. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Obrigado. Não é pergunta. O que eu quero dizer é que a pessoa que usa esse termo de mentira é que não tem conhecimento bíblico nem temor a Deus, porque a própria Bíblia relata que a mentira é a serva do diabo e o pai da mentira é o próprio diabo. É só boa noite. Obrigada pela sua participação. Vou deixar com o senhor então, né, pastor? Isso, como ele bem disse, o senhor concorda? Concordo com ele. Quem mente se torna filho do diabo a partir que ele mente. Porque aí ele vai depender desse pai espiritual dele para continuar vivendo. Uma mentira, ele vai ter contra outra mentira, para contar outra mentira, para ele fazer outra mentira. Então, logo, ele é mesmo pegado das suas próprias mentiras. Então, eu concordo com... E a Bíblia que está falando isso, né? João 8:44. Agora, doutor Renner, tem como detectar se uma pessoa está mentindo ou não? No início do programa a gente até falou de uma máquina, né? Se a gente tivesse aí como adquirir uma máquina em que ela detectasse a mentira, eu acho que a gente gostaria de adquiri-la, né? Para saber se uma outra pessoa está mentindo para nós. E não, né? Para detectar a nossa própria mentira. O senhor acha que como que as pessoas trabalham nessa questão da mentira? Às vezes muitas pessoas nem sentem que estão mentindo. Uhum. Para verificar se a pessoa está mentindo, né, a nível daquela que se pode verificar, o corpo fala. Né? Então há indícios no comportamento corporal que faz você... Mas há pessoas muito frias, né? Pessoas que estão próximas à linha da psicopatia, essas já são mais difíceis pela própria frieza que essa pessoa tem. Então a gente pode verificar sim, né? Mas nesses casos, a psicopatologia, né, próxima à psicose, por exemplo, é muito difícil você detectar se essa pessoa está mentindo. A gente pode dizer então, doutor Renner, que é um desvio de caráter, por exemplo? Sim. Transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade. Daí você já enquadra, né, no transtorno de personalidade. É uma pessoa que acredita fielmente no que ela está dizendo. E que tem essas questões, muitas pessoas acreditam, né? Às vezes ela conta uma mentirinha, não é isso, professor? Conta uma mentirinha e mais à frente ela acaba acreditando na própria mentira. Uhum. É o mentir compulsivo, né? Essa pessoa já começa a trabalhar com essa mentira compulsiva. Então isso já se enquadra dentro de uma patologia. Já sai daquela mentira branca. Natural. Isso, né? Que aí é outro nível de mentira, né? Que precisa ser tratada. Sim. De que forma, então, doutor? Eu vou pedir para o senhor explicar daqui a pouquinho, porque nós vamos atender uma outra ligação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com o R. Silva. Eu
Testemunho de Jeová e eu quero que o rapaz, o Reis, o Dr. Reis... Dr. Renner. Dr. Renner, Isso. Positivo. Eu sou Testemunho de Jeová e eles conversam aí falando que os pais é que ensinam os filhos a mentir, porque quando a gente bate na porta, a pessoa diz assim, a criança corre lá, né? Ele volta e diz, meu pai não está. Quer dizer, os próprios pais ensinam as crianças a mentir. Então isso é como diz o pastor, isso é terrível. Isso é uma coisa social mesmo, como diz o outro doutor aí. Então eu gostaria que ele falasse sobre isso. Obrigada pela sua participação. É isso mesmo, né, doutor Renner? Começa desde a criação ali, os pais ensinando, de uma forma branda às vezes, né, como uma pequena mentirinha, mas vai ali sendo introduzido na educação e na criação dos filhos. Exato. Os pais têm que ter a noção, né, da gravidade, né? Porque às vezes há essas mentiras mesmo, igual o participante colocou. Então, quer dizer, você vai induzindo o filho a usar de uma inverdade, né? É uma inverdade não maliciosa, mas para tirar de uma situação difícil, embaraçosa, constrangedora. Então acaba que o pai ensina mesmo o filho a fazer isso. E hoje, completando uma pesquisa, hoje a gente tem a comprovação do seguinte: o número de mentira entre homens e mulheres é praticamente o mesmo. O que diferencia, eu acho essa pesquisa interessante, é que a mulher ela mente se autodepreciando, falando de algo que é muito ruim a ela, né? E o homem não, é se vangloriando. Então, geralmente, profissionalmente, ele mente que ele está bem profissionalmente, ele mente que ele está bem socialmente, né? E ele mente que ele está bem sexualmente. Então, são as três áreas que o homem sempre mente, mas sempre pro lado do bom para ele. E a mulher, ela sempre fala de algo depreciativo, de que a vida está ruim, que está difícil e tal. São bem diferentes, né? Nós temos uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Miriam. Seja bem-vindo, William, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Miriam. Miriam, desculpa. Seja bem-vinda, então, Miriam, à Sociedade em Questão. Muito Qual a sua obrigada. pergunta? Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o programa, os especialistas, um assunto muito oportuno e edificante também para as vidas das pessoas que assistem. Eu gostaria de saber dos especialistas se há alguma relação entre a prática da mentira e a traição, por exemplo, o hábito de mentir nos negócios, nos relacionamentos, na vida social como um todo. Há alguma relação da mentira com a traição, por exemplo? Obrigada pela sua participação, Miriam. Vou deixar com o nosso professor, então, professor. Na vida social, né, nas instituições burocráticas, principalmente, nas grandes organizações, né, e no mercado, né, a mentira se torna algo bastante comum. Por exemplo, o vendedor é uma das pessoas, né, porque as pessoas devem desconfiar mais, né? Porque, obviamente, que ele não vai falar que o produto que ele está querendo vender ele é ruim, ou tem os defeitos, etc. Ele vai, geralmente, dizer o contrário, né? Ele é ótimo, é necessário, etc. Então, o vendedor, né, e tem algumas profissões, né, algumas atividades profissionais que a mentira se torna mais presente e necessária até para o exercício da profissão. Eu até lembraria aqui o filme, né, do Jim Carrey, O Mentiroso, né? Conta a história de um advogado que o filho faz um pedido para ele não mentir 24 horas e ele se complica todo justamente porque a profissão exige que não se fale a verdade o tempo todo. E 24 horas, né, como bem mostra o filme, ficar sem mentir se torna aí profissionalmente ele vai perdendo seu espaço, etc. Assim como também os políticos, né? Ou seja, o discurso eleitoral é um discurso mentiroso por natureza. Ou seja, ninguém vai ser candidato a prefeito, presidente, etc. Dizendo, não vou melhorar nada não, vai ficar mais ou menos do jeito que está aí, eu não vou poder fazer muita coisa, porque não tem recursos, né, etc. Óbvio que ele não vai ser eleito. E, portanto, o discurso eleitoral é um discurso que tem que se fundamentar na mentira. Ou seja, em raros casos que não é mentira. E, inclusive, quando falam a verdade, são prejudicados. Como uma vez um candidato a governador em São Paulo, ele, numa entrevista em televisão, ele disse que era ateu.
E aí ele perdeu inúmeros votos com isso, perdeu a eleição por causa disso. Ou seja, aí, se você diz a verdade, você está assumindo um risco muito grande. E no caso eleitoral, do discurso eleitoral, é uma grande probabilidade, se o que você realmente acredita não é popular, você perder votos e perder a eleição. Pastor, antes da gente ir para o intervalo, então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí sobre essa relação, né, essa relação da mentira nas nossas vidas. Como que a gente pode falar, começando a falar um pouquinho sobre as consequências, então, dessas mentiras na nossa vida? A consequência da mentira, porque Jesus, quando ele chegou, todo mundo que ele foi curar, primeiro ele perdoou os pecados. A mentira, ela traz doença, que é a patologia que o doutor está falando aqui. Traz a doença do cérebro, que ele não vai conseguir mentir. Então, aí Jesus disse, vai e não peques mais, vai e não mentes mais. Então, sempre daí para frente, se ele ser curado, vai ter que fazer aquela terapia, né? De não mentir mais, falar sempre a verdade. Sempre a verdade. Porque a mentira ou o pecado, ela traz enfermidade. Ela traz enfermidade. Traz enfermidade para a alma. Igual no caso que o senhor está falando que mente para trair, a senhora falou, né? Isso. O meu esposo poderia estar me traindo, não sei o que ela disse, assim, um negócio assim. Mentiu para ela. Tem alguma relação ligada, né? A mentira com a traição. Com a traição. Isso. Então, a traição, aí tem o sexo ilícito, fora do casamento. O que tem fora disso? Então tem uma mentira atrás disso. Então ele pode trazer enfermidades, como tem muitas enfermidades por aí. Então sempre tem que falar a verdade. Certo? É o melhor caminho. É o melhor caminho, falar a verdade. Aceitar Jesus Cristo e ficar com Ele, a verdade. Vamos fazer aí um breve intervalo e voltamos com a nossa discussão do Sociedade em Questão de hoje, que está falando sobre a mentira. Será que existe mentira necessária? Voltamos já. Voltamos com Sociedade em Questão e vamos lembrar de uma situação ocorrida em fevereiro de 2009. Nessa data, o mundo ficou espantado com uma violência sofrida por uma advogada brasileira em uma cidade da Suíça. Ela teria sido agredida e muito machucada por um neonazista. A jovem advogada teria inclusive sofrido um aborto de gêmeos. Até na época, o presidente Lula declarou publicamente seu horror diante do acontecido. Poucos dias depois, contudo, o mundo inteiro se revoltou ao descobrir que tudo isso era uma grande inverdade, né? Uma grande mentira. Todos nós certamente conhecemos vários mentirosos, mas será que mentir pode ser uma necessidade para algumas pessoas? Eu vou perguntar para o senhor então, doutor Renner. Nós começamos a falar um pouquinho, né, sobre esse assunto. A mentira, em alguns casos, é necessária? É uma necessidade, né? Eu não diria assim que ela é necessária. Mas a mentira, nesse caso, né, da advogada, ela, se você for olhar o histórico, ela tem uma necessidade de uma apreciação. Então isso aí leva a pessoa até a usar a mentira com muita frequência, com o objetivo de atrair a atenção a ela, de ser uma pessoa dolorosa, sofrida, injustiçada, né? E você vai ver que o histórico da vida dessa pessoa traz esse risco aí, né? Quer dizer, essa trajetória de uma pessoa injustiçada, uma pessoa que carece de uma autoestima mais elevada. E de uma atenção maior também. De uma atenção maior também. Então há muitos casos, né? Então é importante você, nos casos das mentiras, você observar a que atende a mentira. Ela atende a algum objetivo, né? Então, quando as pessoas estão assim, psiquicamente fragilizadas, ela chega a esse ponto. Nós temos uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Salvador Abrantes. Seja bem-vindo, senhor Salvador, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Obrigado. Eu quero cumprimentar todos vocês aí do Sociedade em Questão. E é o seguinte, vocês já pensaram se mentira fizesse o nariz crescer? O tamanho que seria o nariz de alguns políticos brasileiros, com várias exceções, seria maior do que uma tromba de elefante. E seria ótimo para a gente identificá-los no dia da eleição. E inclusive no meio evangélico.
Isso. Obrigada pela sua participação. Agora, é isso mesmo, né, professor? O senhor já até tinha falado sobre esse assunto. Agora, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho das consequências da mentira para o meio social, né, para a sociedade. Como a gente percebeu, como nós vimos aí nesse caso que eu relatei dessa advogada, né, brasileira ali na Suíça, quer dizer, existem vários prejuízos da mentira para a sociedade. Sem dúvida. A mentira, ela pode destruir vidas, né? Tem pessoas que, quando são caluniadas, difamadas, ou seja, quando se conta mentira a respeito de determinadas pessoas, elas podem ter sua carreira, sua profissão prejudicada, né? Então, a mentira ela pode tanto prejudicar indivíduos, né, como pode prejudicar a sociedade como um todo. Assim como, por exemplo, você pegar em determinados momentos políticos que se inventam, né, uma suposta causa para crises sociais, né? Como, por exemplo, na época do nazismo, né, se colocava que o problema do desemprego, etc., é culpa dos judeus. Então, isso é uma mentira que leva a um apoio, certo apoio popular, para que um governo faça uma política de extermínio. Então, a mentira pode ser fundamento de coisas cruéis, né, a nível coletivo. Agora, no mais cotidiano, né, como na nossa sociedade atual, a mentira ela está sempre presente, né, e nos meios políticos, né, nos meios profissionais. E isso prejudica muitas pessoas, ou seja, o critério, no fundo, acaba não sendo o da competência, o da honestidade, etc., e sim, basta ser os critérios daquele que consegue ser o mais esperto, aquele que consegue manipular melhor, aquele que mente com mais habilidade, mesmo porque tem mentirosos e mentirosos, né? Alguns não têm lá muita habilidade, então eles acabam não sendo muito convincentes. Agora, outros já conseguem manipular melhor. E o grande problema, né, no nível político é que essas pessoas que são mais manipuladores, quando mentem com mais competência, elas não fazem isso para o bem do povo. Elas estão fazendo isso por seus interesses pessoais e prejudicando a população como um todo. Então, os efeitos da mentira nesse nível social são bastante destruidores, destrutivos e prejudiciais para o conjunto da população, etc. Mas é claro, tem algumas pessoas que se beneficiam por isso, né? Então, prejudica a maioria, mas uma minoria acaba se beneficiando com essas mentiras, né, de caráter mais coletivo. Então é a contradição social, né? Infelizmente reproduz todo esse ciclo. Com certeza. Quero mandar um grande abraço aqui para o nosso telespectador Márcio da Cidade Livre, que está ligadinho aí toda segunda-feira aqui no Sociedade em Questão. E vamos atender aí uma outra ligação. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Com quem eu falo? Com a Miriam. Seja bem-vinda, Miriam, Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Questão não é pergunta, né? Eu queria deixar, né, assim, no programa, na prática, eu concordo, né, com os doutores, né, os professores que estão aí, né, sociólogo e o professor, né, psicólogo. Isso. Né, que há necessidade que a gente precisa, sim, mentir, né, como eles citaram exemplos. Só que olhando na prática e na visão espiritual, eu concordo, né, plenamente com o pastor, né, que é teólogo, porque desde o início, né, o diabo, né, que é o pai da mentira, ele enganou os próprios anjos, né, que foi a terça parte do céu, né, que caiu abaixo com ele. Então, desde o início, quando Deus formou Adão e Eva, eles não tinham conhecimento da mentira, não é? Então, quando o diabo, né, tornou a enganar novamente Eva, né, falando da árvore, né, que se eles comessem aquele fruto, né, que era a árvore do conhecimento, eles seriam como Deus. Então, ele estava novamente mentindo, né, mas agora é diferente para o homem. Então, a partir disso aí, né, o homem caiu na mentira do diabo e passou, através, né, de Eva, né, e através da humanidade, passou a adquirir. Obrigada pela sua participação, Miriam. É isso mesmo, pastor. Já começou ali no Jardim do Éden, né, quando o diabo fala claramente, né, que Adão e Eva poderia ser, sim, né, semelhante a Deus, se, né, comesse ali daquele fruto. O comer do fruto
é como você vai, conversa com a pessoa e acredita nela. O diabo estava representando ali uma árvore de um conhecimento. Não tem nada a ver com a maçã, que inventaram esse símbolo. E respondendo o telespectador anterior, como é que é o nome dele? Falou o nome? Não me lembro. Ele disse que no meio evangélico muitos crentes, pastores estão mentindo. Mente mesmo, isso aí não vamos negar não. Mas só que a Bíblia, ela relata assim, que ficarão de fora do céu os mentirosos. Porque Deus não vai compactuar com o mentiroso. Então eu quero defender Deus aqui, então eu tenho que defender Deus, né? Mesmo eu, se eu mentir, vou para o inferno no final, não tem como. Para ver que Deus não está nisso, né? Esse negócio de mentira. E voltando para a telespectadora falou que, e o psicólogo falou que é uma necessidade do ser humano mentir. Eu, no meu ver, o ser humano não precisa de mentir. Para ele sobreviver, para ele ter algum dinheiro, para ele viver bem, não precisa dele mentir. Se ele falar a verdade, ele vive bem. É tanto que Pedro tem a autoexistência do ser humano, ele tem medo. Então, voltando para Pedro, quando eles prenderam Jesus, eles queriam matar até Pedro. Então, Jesus falou assim, ó, antes que o galo vai cantar, você vai me negar 3 vezes, ou vai mentir 3 vezes. Então, para ele não morrer, ele falou assim, não, nem conheço, porque ele queria ficar autoexistente. Então, Cristo, depois que pega e volta, e ressuscita, e vai conversar com ele para ele ser o primeiro pastor, ele fez Pedro negar aquela mentira 3 vezes, falando, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, se tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, se tu me ama? Amo, Senhor. Aí desfez aquelas 3 mentiras para trás. Então ele tem que sempre agora para frente falar a verdade. Não há necessidade do ser humano falar mentiras. Não precisa. Fazer tudo para não mentir. Tudo, de qualquer forma. Se policiar sempre? Se policiar sempre. Porque se a gente não der conta disso, nós continuamos sendo filhos das trevas. Não somos filhos de Deus. Nós temos aí uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Maria Rosa. Seja bem-vinda, Maria Rosa, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Obrigada. Eu queria, sim, saber a origem ou o nome de uma mentira. Que quando a pessoa luta para um cargo, uma vitória, e passa, e aí aquela alegria, um dá o parabéns, outro mostra a nota, aí passa ali, aí quando vai falar com outra pessoa, aí já aumenta as notas, aumenta os parabéns, exalta, e aí mente. Essa mentira vem da onde? Obrigada pela sua participação. Eu vou pedir então para o Dr. Renner aqui falar. Dr. Renner, complementando aí a nossa telespectadora, a omissão, por exemplo, né? Como nós já dissemos aqui, o marido, a esposa chega, pergunta, né? Meu bem, estou, né? Essa roupa caiu bem, essa roupa está bonita? Não está, né? Ou mesmo em uma entrevista de emprego, né? Você participa daquela entrevista e depois você pergunta, e aí, não, você saiu super bem. Quer dizer, a minha pergunta seria assim, tem condições na sociedade atual, né, de vivermos sem a mentira? Olha, é muito difícil porque nós não temos a cultura de absorver isso. Né? Por exemplo, se eu chegar e falar assim, você chegar e falar para mim assim, olha, eu não gostei da sua participação no meu programa. Quer dizer, provavelmente você não vai falar isso, né? Mesmo se você não gostasse. Então, a gente acaba no dia a dia, para socialmente viver melhor, a gente acaba tendo esse tipo de atitude. Igual você falou, se tem um chefe também dentro de uma empresa, uma repartição, praticamente ninguém vai mostrar a ele, né, que está insatisfeito com a sua conduta. Então, se você for verificar, em todas as áreas, a gente sempre tem um pouco de receio, de educação, né, respeito. Por quê? Porque as pessoas, elas não aceitam as verdades. Então, se tivesse uma cultura, né, mais evoluída, o nosso colega sociólogo aqui, ele tem bastante conhecimento a respeito disso, que é o estudo dele. Se a sociedade, né, tivesse uma maturidade emocional de poder absorver os nãos, absorver as críticas, né, como elas seriam feitas, reais,
ou absorver a diferença de opinião de cada um, tivesse a capacidade de digerir isso, aí sim, aí a mentira ela teria uma calmaria, né, ao longo do século, por aí afora. É isso mesmo, professor. Essa dificuldade que nós, né, como seres humanos, temos aí em aceitar o não. Não, você não ficou bonita com essa roupa. Não, você não foi muito bem apresentando esse programa hoje. Essa dificuldade é o que fortalece ainda mais a mentira hoje na sociedade? Bom, no nível mais básico, né, pessoal, né, familiar, tal, sim. Isso é uma questão de cultura, né? Inclusive, às vezes a pessoa pergunta e ela mesmo está esperando lá muita verdade de volta, né? Inclusive, tem até piadas de humor com isso, né? Quando a mulher pergunta se ela está bonita e se o cara faz na besteira de dizer que não, ela vai brigar, né? Então, tem piadas nesse sentido, porque é a experiência realmente sobre isso. Ou seja, não é só brincadeira. Então. Agora, em outros casos, né? A mentira, ela se reproduz. Como ela é generalizada, as pessoas elas sabem que não pode dizer a verdade porque o outro não está dizendo a verdade. Então é uma relação, ou seja, se eu estou numa competição com outras pessoas que têm interesses opostos, etc., e eu for dizer a verdade, enquanto que os outros estão o tempo todo mentindo, então obviamente que eu vou sair derrotado. Então isso cria um processo de expectativa, né, que todo mundo vai fazer o jogo. E aí é o jogo dos interesses. E aí é a sociedade que é competitiva, a sociedade capitalista, né, ela se estrutura de uma forma fundada na competição, na exploração, em vários conflitos, né? E a competição social é um elemento determinante aí, porque as pessoas estão buscando o melhor cargo, buscando as melhores posições na escola, o vestibular é uma competição, os trabalhadores estão competindo pelo mercado de trabalho, os empresários pelo mercado consumidor, e isso se estrutura. Nos meios intelectuais há uma competição enorme. Então, esse processo de competição faz com que, né, as relações não assumam mais a autenticidade. Então eu diria que é isso, mas isso tem origem social. Ou seja, como se estrutura as relações sociais. Ou seja, não é uma questão apenas da cultura ou da boa vontade das pessoas. Mesmo pessoas com boa vontade não querem mentir, elas são constrangidas a mentir. Então eu acho que a questão é mais profunda. Então, para resolver o problema da mentira, seria necessário transformar a sociedade. Ou seja, é necessário mudanças sociais, né, no sentido de que a gente não seja constrangido, né, e não seja exigido dos indivíduos, né, que eles mintam. Né. E o senhor, então, pastor, como que a gente pode fazer essa mudança, né? Qual o conselho que o senhor dá como pastor, como teólogo, né? O que a Bíblia nos ensina para que a gente possa aí começar a nos policiar, né? A não mentir, ou pelo menos tentar, né? Pensar primeiro antes de falar. Os nobres colegas doutores aqui responderam muito bem. Cultura. Aí tem que começar a sociedade a fazer isso, igual eles disseram. O patrão, o chefe e os pastores começam a ensinar os membros das vossas congregações a não mentir, porque quem mente vai para o inferno. E começar uma pregação, ao invés de estar pregando só vida próspera, começar a pregar que quem mente vai para o inferno. Vai para o inferno. Você vai se dar mal, você vai viver 70 anos só e depois vai morrer para o inferno, porque você está mentindo, e começar a pregar para falar a verdade. Mudar totalmente a cultura. Essa mudança começa na igreja, né, e consequentemente também na família. Na família. Você vai para o inferno ensinar as crianças, você não mente, porque senão você pode morrer a qualquer momento, porque a gente não está esperando morrer daqui 70 anos, até o final da vida, envelhecer. A gente pode morrer a qualquer momento. Se morreu mentindo, vai para o inferno. Então tem que começar a pregar essa cultura. Agora é o seguinte, é impossível? Não, você não mente, você vai falar, pastor, eu não mente, eu já menti. Mas o que eu faço? Eu peço força, todos nós temos que pedir a força, o sobrenatural que é o Cristo, para nos ensinar essa cultura. Porque não é fácil mesmo. Porque está desde o princípio. Então tem que Cristo nos ensinar. Não é isso? Obrigada Priscila, pela participação. Sim. Só completando, nós não respondemos a pergunta da telespectadora. Sim. Quando ela pergunta assim, por que a pessoa tira uma nota e ela ainda tem uma necessidade de falar que a nota foi maior, né? Aumentar um pouquinho. Essa questão de aumentar também tem uma mentira. Exato, Então, essa necessidade vem naquilo que nós falamos anteriormente, que é porque a pessoa ela se acha ainda pequena. Então, ela precisa, sabe, de se vangloriar. Isso vem no decorrer da história, né? Se você for analisar, você vê que essa pessoa precisa de uma autoestima e na história de vida dela. Então, ela precisa de melhorar a sua autoestima, ela tem que sair melhor, ela tem que se apresentar melhor, porque no fundo ela se acha pequena.
Isso seria, então, aí um dos caminhos. Isso. Quero agradecer, então, a participação do psicólogo Renner Cândido Reis, que nos orientou muito bem aqui no Sociedade em Questão dessa segunda-feira. Obrigado, estou à disposição. Quero agradecer também a participação aqui do sociólogo, filósofo e professor da UFG, Nildo Viana, e gostaria então que o senhor deixasse aí uma mensagem para a nossa sociedade, se seria possível então mudar esses nossos hábitos. O que seria necessário então, professor? Bom, eu acho que dentro da nossa sociedade existem alguns espaços no qual a verdade ela se manifesta mais cotidianamente e de forma mais frequente. Que são justamente os espaços que a gente está questionando essa sociedade, então buscando criar algo novo, né, que supere os problemas sociais, toda a questão da pobreza, da miséria, da corrupção e todos os outros problemas sociais. Eu acho que quando a gente está fazendo isso, nessa luta, né, eu acho que a possibilidade de sinceridade, de verdade, se manifestam mais presentes, né, e conseguindo efetivar essas lutas, ou seja, criando uma transformação social, nós podemos viver uma sociedade que, em vez de ser fundada na mentira, seja fundada na verdade. Né. Obrigada pela participação do senhor aqui conosco no Sociedade em Questão de hoje. Eu que agradeço. Quero agradecer também a participação aí do teólogo Gilcemar Brandão. Muito obrigada, pastor, pela participação conosco aqui no Sociedade em Questão. Lembrando que a verdade é sempre o melhor caminho. Melhor. A verdade é Cristo, a mentira é o diabo. Obrigada pela participação, muito obrigada aqui a todos os nossos entrevistados, obrigada a você que nos acompanhou em mais esse Sociedade em Questão, que hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem com novas discussões sobre o universo das relações humanas. E a nossa frase de hoje para a reflexão é do pensador Aristóteles. Que vantagens tem os acreditados quando dizem a verdade? Uma ótima noite a todos. Continue aqui na Fonte TV, que possui uma programação voltada para você e a sua família. Boa noite. Unitintas apresenta Sociedade em Questão, na Fonte TV.